Você acha que a vitória do Brasil por 1-0 contra o Paraguai foi só mais um jogo? Pensa de novo. O que aconteceu naquela noite em São Paulo foi muito mais do que um gol e 3 pontos. Foi a confirmação de um plano, a revelação de um segredo e, o mais importante, o início de uma nova era que pode mudar tudo pra gente em 2026. Fica comigo até o final, porque eu vou te contar o que ninguém está falando sobre essa classificação e como isso afeta diretamente a sua esperança de ver o Hexa. Pensa comigo, a gente estava tenso, né? Um técnico novo no comando, o lendário Carlo Ancelotti, que tinha acabado de estrear com um empate meio amargo contra o Equador. A pressão estava no ar, aquele zumbido constante de dúvida. E o jogo começou exatamente assim, um teste para os nossos corações. Era um massacre tático, um verdadeiro ataque contra a defesa, com o Brasil empurrando o Paraguai para dentro da própria área. Aos 11 minutos, Vini Júnior perde uma chance daquelas de colocar a mão na cabeça. Depois, Martinelli cruza uma bola que parecia ter endereço certo, mas Matheus Cunha, com o gol escancarado, desperdiça. A frustração começava a bater na porta. Você sentiu isso? Aquele sentimento de será que hoje a bola não entra? Mas foi aí que a mágica do futebol, a alma da seleção, decidiu aparecer. Aos 43 minutos do primeiro tempo, quando o desânimo já ameaçava tomar conta, Cunha se redimiu de uma forma espetacular. Ele não desistiu da jogada, roubou a bola no campo de ataque com a raça que a gente tanto cobra e, com a precisão de um cirurgião, serviu Vini Júnior na medida. Desta vez, o garoto não perdoou. Caixa, 1-0. O grito preso na garganta de milhões de brasileiros finalmente saiu. Aquele gol não foi apenas um gol, foi um suspiro de alívio, a recompensa pela insistência. O segundo tempo começou com a mesma energia, a torcida empurrando, e quase ampliamos, mas o Paraguai, valente, salvou uma bola em cima da linha. E então, o jogo nos lembrou que nada vem fácil. Os paraguaios cresceram, tiveram uma chance de cabeça que passou raspando a nossa trave e o coração do brasileiro gelou por um instante. E como se o drama não fosse suficiente, a cena que ninguém queria ver. Aos 32 minutos, Vini Júnior, o herói da noite... Eu acho assim, analisando a atuação do Brasil, pegando o nosso estágio atual, né, toda a defasagem que esse ciclo mal feito acabou gerando. E pegando o que é essa seleção do Paraguai hoje, é uma seleção que estava com a confiança lá no alto, não tinha perdido desde a troca de técnico, né, um time que toma poucos gols, fica pouco com a bola e se defende bem. Eu acho que foi dentro do esperado, tá? Acho que o 1-0 hoje e as dificuldades que o Brasil enfrentou no segundo tempo, para mim, estão todas dentro do esperado. Eu acho que é uma atuação com bons pontos a se destacar, mas não é uma atuação para empolgar. Não é, definitivamente não é. Porque o Brasil não está pronto para empolgar. O Brasil não vai dar show, o Brasil não vai pegar o Paraguai dentro de casa e vai enfiar 3, 4, esquece, gente. Não é o momento para isso. Não estamos com um trabalho consolidado para chegar nesse ponto. O Brasil vai pegar o Chile, pior seleção da eliminatória agora, pode ser que faça um placar mais elástico dentro do Maracanã, né? Mais 3 meses aí de trabalho do Ancelotti. Mas tá dentro do esperado. Acho que é uma atuação nota 5,5, talvez 6 no máximo, que é o máximo que essa seleção pode atingir hoje. Neoquímica Arena para uma nova química de um novo time. É otimismo demais. É verdade. Mas o time classificou para a Copa do Mundo graças à vitória por 1-0 contra o Paraguai. É a 4ª vez que se classifica num jogo direto contra o Paraguai. Foi assim em 54, em 69 e 86. E agora, em 2017, para a Copa da Rússia, também foi um 3-0 contra o Paraguai, mas a classificação veio porque a seleção peruana ganhou do Uruguai por 2-1. Desta vez veio no jogo diretamente contra o Paraguai. 1-0 como foi em 69, melhor do que em 86, quando foi 1-1. E tem um esboço de time, uma carta de intenções, uma característica clara que ele quer, muita pressão na saída de bola, construção desde a defesa, como foi no lance do gol, que passa de Marquinhos para Alexandre, daí para o Alisson, volta para os 2 zagueiros, vem para o Bruno Guimarães, Casimiro para o Rafinha, divide, sobra para o Matheus Cunha e ele faz o cruzamento para o Vinícius Júnior. Em italiano se disse un schizzo di una squadra, ou um contorno de uma squadra, quer dizer,
um esboço. Não é um time ainda, mas é um esboço. E a gente não tinha nem isso. Então, fator positivo. O Brasil esteve em todas as Copas, é um mérito inegável, né? Vai ter gente que vai falar, ganhou 5, mas perdeu 17. Não é assim que se deve fazer a conta, mas faz parte do jogo. E faz parte do jogo do Ancelotti, um dos maiores treinadores da história. O melhor treinador da história do Real Madrid, o maior vencedor da Champions. Esperamos que agora seja um grande campeão, um hexa pelo Brasil ano que vem nos Estados Unidos. Uma das grandes virtudes dele, além do trato com as pessoas e não só com os próprios atletas, é a versatilidade tática. O Ancelotti hoje é muito melhor treinador do que foi há um tempo atrás e, para o meu gosto, menos italiano no sentido de ser só mais retrancado, mais defensivo, mas com opções e variações táticas, inclusive com essa dinâmica que apresentou bem agora na Neoquímica Arena, na justa vitória do Brasil por 1-0. Só acho que 1-0 está justo também. O Brasil, para mim, não criou tantas oportunidades assim. Pelos meus critérios, foram 5. O Paraguai teve uma chance no segundo tempo, num cabeceio, com uma desatenção que o Júnior Alonso cabeceou com um certo perigo. Mas foi só. O Paraguai não criou e jogou para perder de pouco, ou jogou, por óbvio, para empatar, porque se empatasse a seleção Guarani estaria na próxima Copa do Mundo, vai acabar estando, como o Brasil já está. Gostei do time, gostei da ideia, gostei da ousadia de mexer na equipe, fazer um time mais faceirinho, mais solto como o Matheus Cunha, por dentro, saindo, com o Vini mais enfiado, como ele já fazia, já bem destacou, como sempre, o Bruno Prado, desde a temporada anterior, antes da chegada do Mbappé ao Real Madrid, o Vini já um pouquinho mais por dentro, naquela campanha vitoriosa na temporada anterior do pentadeca campeão europeu Real Madrid. Martinelli aberto pela esquerda bem, como destacou o Bruno Wanderson, aberto pelo lado direito, para o Rafinha circular mais e jogar parte daquilo em que brilhou como o melhor brasileiro na temporada que está terminando agora pelo Barcelona. Enfim, vi alternativas táticas interessantes, o Bruno Guimarães chegando um pouquinho mais, Casemiro protegendo, o Alex Ribeiro muito bem na zaga, Marquinhos também, o goleiro do Brasil, Alisson, não sendo acionado, e o Brasil merecendo a vitória, merecendo a classificação e merecendo palmas o Ancelotti. Mas assim como as críticas não podiam ser exacerbadas na última quinta-feira em Guayaquil, embora eu concorde contigo, Pilhado, não foi um bom jogo, foi um jogo sonolento. Hoje o Brasil foi melhor, com mais intensidade, não foram tantas as oportunidades, até porque o Paraguai historicamente sabe marcar, e a equipe do Alfaro vinha numa sequência muito boa de 5 vitórias e 4 empates nas eliminatórias, ou seja, não é um time qualquer, mas o Brasil mostrou que com o Ancelotti tem outras coisas, e como você também bem destacou, Pilhado, um dos grandes méritos do Ancelotti é essa questão pessoal. Ele rapidamente se entende muito bem, está todo mundo muito encantado com ele, de atletas, que não deu para conversar muito com atletas, mas com gente próxima a eles, com gente da direção, comissão técnica, como o Ancelotti rapidamente se adaptou ao Brasil, pelo conhecimento que tem do Falcão lá de 80 da Roma, os mais de 40 atletas com que treinou no futebol brasileiro, o próprio Toninho Cerezo, outro cracaço que foi companheiro dele na Roma na primeira metade dos anos 80. Enfim, o Ancelotti tem essa capacidade de trabalhar em vários clubes, ser campeão em todos eles e torcer para que ele faça na seleção algo parecido. O ambiente já é muito bom, o Ancelotti, inclusive, já está se preparando para aprender ainda mais aqui no Brasil. Inclusive a língua portuguesa, deverá ter um professor de português para facilitar as entrevistas, o próprio trato com gente, mas é uma das tantas virtudes da pessoa do Ancelotti que é sempre notável. Eu, pelo menos, sempre prefiro a pessoa ao profissional e as coisas não são excludentes. Ele já cativou e encantou muita gente na CBF, em torno da seleção, e isso não vai ser problema. E você destacou outro ponto também muito importante, Pilhado. Essa coisa de jogador reclamar, pô, mas no meu clube eu jogo assim, na seleção eu jogo diferente. Velho, não tem como 11 jogadores, quase nunca na história, e não só da seleção brasileira, de 11 jogadores jogarem no clube, na seleção, como eles atuam no clube. É óbvio que é diferente, e tem que ser diferente. Porque não dá para você colocar jogadores diferentes, porque é um entrosamento, é um entendimento, são cabeças diferentes do treinador do clube de seleção, são necessidades diferentes, são valências diferentes, são camisas, torneios completamente distintos, enfim. Não dá para essa coisa. Não, eu jogo no clube assim. Não, velho, você vai ter que se adaptar e, na dúvida, é só lembrar a maior de todas as seleções, o Brasil de 70 do Zagallo. Eu sei que aquela equipe ficou 22 dias se preparando, primeiro com o Saldanha e depois com o Zagallo, mas foi um time que mudou bastante, se adaptou para ser brilhante na Copa do México de 70 e muita gente fazendo posições e funções diferentes. Então você conversando na lábia, como na época fez muito bem o Zagallo e como usualmente faz muito bem o Ancelotti, as coisas vão se acertando. Gostei, legal, bacana, mas é evidente que o Brasil ainda tem muito a evoluir, Pilhado.